iluminado dia seja. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha experiência com a ressonância harmônica, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre catarses, né, da ressonância harmônica, mas nunca falei assim da minha experiência com a utilização dessa ferramenta de iluminação espiritual, né? Eu me sinto imensamente privilegiada, né, por ter essa ferramenta na minha vida, por ter essa missão, né, de junto com o professor Hélio, através dessa ferramenta, buscar o autoconhecimento, buscar a evolução espiritual, né? Então eu já estou indo agora para a minha 9ª onda, são 2 anos de RH, né? Então antes eu não me sentia assim pronta ou confortável talvez em falar dessa minha experiência pessoal, né? Que em nada tem a ver com a experiência de todos os ressonantes, é apenas a minha experiência. Então eu queria contar para vocês um pouco como essa ferramenta tem feito a diferença na minha vida. E para começar hoje, né, eu queria falar para vocês como eu cheguei nessa ferramenta, que foi através assim do YouTube. Eu já fazia assim o Ho Oponopono, né, para limpeza de memórias, que é um dos carros-chefes assim do meu trabalho hoje, né, que eu faço as lives lá no Instagram de Ho Oponopono da Nova Era, que eu tenho um livro também, né, de Ho Oponopono. E essa ferramenta chegou para mim através disso, porque o Ho Oponopono já fez esse processo inicial dessa limpeza de memórias, né, para que eu estivesse pronta para receber aí uma sugestão de vídeo do professor Hélio, né, e me interessar por esse modo dele científico de explicar, né, a vida, a realidade última do planeta. E assim eu comecei a assistir alguns vídeos dele no YouTube, né? E depois eu conheci a plataforma, fui para a plataforma, fiz lá o percentual de todas as palestras que pede lá no caminho das palestras, né? No 1 e no 3, li o capítulo do livro e mandei para ele o meu pedido de ressonância harmônica, né? Então, depois de assistir média 180 horas, né, de palestra, eu lembro que eu ainda não tinha finalizado todas as palestras, acho que faltava 3 ou 4 palestras para finalizar o caminho das palestras, quando eu enviei a minha onda, né? Então ali eu coloquei pedidos relacionados ao amor incondicional, porque assim na minha religião que eu tinha antes, eu sempre buscava assim sentir esse amor incondicional, né? Então quando eu vi o professor Hélio que existia uma ferramenta que poderia me dar isso, eu agarrei com todas as forças e assistia 3, 4 palestras por dia, né? Inicialmente eu tenho que falar para vocês que a gente não entende muito, né? Há uma dissonância cognitiva, mas à medida que você assiste 1, 2, 3 vezes as palestras, né? Aí você começa a tirar essa, vamos dizer assim, esse véu, né? Essa mente reptiliana e alguns gatilhos que te impedem de se conectar verdadeiramente, de entender o que está sendo dito, né? Como eu vinha assim desde pequena, de uma religião onde desde os 5 anos, né, eu me converti nessa religião, eu passei por um processo assim de desconstrução imenso a partir do trabalho do professor Hélio Couto. Mas o que eu queria falar mesmo nesse vídeo foi da minha experiência, uma experiência assim, vamos dizer assim, espiritual, sobrenatural que eu passei quando eu enviei esses pedidos, né? Então, quando você envia os pedidos, você recebe um e-mail falando que em até 10 dias, né, a sua onda de ressonância vai estar pronta, aquela felicidade, né, que nos dá quando a gente recebe aquele e-mail do professor, né, que tem tem uns e-mails lá na plataforma para onde você envia o seu pedido depois de você cumprir esses requisitos, né, que é assistir a palestra e ler o capítulo do livro. Tem um questionário que você responde, e lá no questionário pergunta se você já fez todo o caminho das palestras e cumpriu esses requisitos. E lá eu coloquei que ainda não tinha terminado, mas que até a onda chegar eu me comprometia a ter terminado. E lá eu fiz pedido do amor incondicional, da fusão com o todo, né, com a centelha divina. E eu pedi também consciências que eu acreditava ter amor incondicional.
Então eu fiz aquele pedido assim muito emocionada de que verdadeiramente, né, algo mágico ia acontecer na minha vida. Então eu fiz aquele pedido e aguardei. Mas assim, no terceiro dia em que eu tinha enviado o e-mail, eu senti a presença do professor lá na minha casa me olhando. Eu falei, ele tá aqui. Só que ainda eu não tinha desenvolvido assim muita mediunidade, muitos assim dos meus dons, né? Eu só sentia a presença dele. E naquele momento, meu coração começou a acelerar. As células do meu corpo começaram a vibrar, né? Como se você tivesse feito assim um exercício físico, sabe? E quando você termina de fazer aquele exercício que você volta para casa e tenta relaxar, mas as células estão pulando, né? Então aquela aceleração foi aquela sensação. E nisso eu me sentei para falar com uma colega minha, né? A Laura, ela também é ressonante. E nisso, naquele momento, eu comecei a escrever para ela. Falo, o professor está aqui, ele já fez a onda, né? E eu estou recebendo tudo. E a sensação que me deu é que eu não precisava fechar os olhos para entrar no estado que hoje a gente alcança com meditação, né? Mas naquele momento eu me senti na gota do oceano, eu me senti na gota da cachoeira, eu me senti nas árvores das florestas, eu era uma folha de árvore, eu me senti nos ventos, eu falava assim que eu estou nas cataratas, sabe? Eu me senti conectada com tudo. Eu senti parte dos animais, parte da natureza, parte das pessoas, sabe? É como se naquele momento o meu corpo ele tivesse dissolvido e as minhas partículas estivessem em todos os lugares. Foi uma sensação assim fenomenal, linda, maravilhosa. E eu escrevia para ela, né, no WhatsApp essas mensagens. E eu falava para ela que eu queria parar para assistir, mas eu não precisava parar para escrever, porque eu não tinha limitação, sabe? Eu não precisava fechar os olhos, eu não precisava me concentrar, né? Então aquilo foi uma experiência fantástica e eu continuei escrevendo para ela até que eu me vi visitando ela, né? Então eu senti que eu entrei assim pelas narinas dela, passei por todo o corpo. E aí eu passava, via os pelinhos do corpo dela, via a corrente sanguínea, passei por dentro da corrente sanguínea. Sabe aqueles filmes, né, que a gente assiste, né? Eu me lembro muito do filme Lucy, né, daquela cena que ela se dissolve, eu me senti daquela forma. E depois eu posso colocar aqui o print das mensagens para vocês verem. Então foi assim, essa experiência fantástica, maravilhosa que eu senti que eu considero o meu primeiro dia de RH, né? Que a onda não tinha chegado, mas que eu sentia o professor lá em casa, a presença dele, e tive essa experiência fantástica. E assim, não havia dualidade na minha mente, não havia nenhum tipo de pensamento, nada me limitava. Eu estava completamente no agora e estava completamente em todos os lugares, sabe? Eu tive essa experiência há um tempo atrás, quando uma colega minha falou sobre uma frase de Buda, que a iluminação é um sentimento que você tem, que você busca viver novamente por toda a vida, né? Uma experiência, assim, da iluminação, é isso. Então, eu busco viver, né? Aquela sensação, aquilo que eu vivi naquele dia. Eu queria viver isso todos os dias, foi fantástico, foi fenomenal, foi uma experiência única, assim, que claro que a gente, né, com os estados meditativos, a gente chega a esses lugares, a essa desconstrução, mas com os olhos abertos, escrevendo no WhatsApp, sem nada me limitar, minha mente não estava presa no meu corpo, sabe? Minha mente estava viajando, estava experienciando tudo no planeta e foi assim fantástico, fenomenal, foi uma experiência maravilhosa que eu vivi no meu primeiro dia de RH. E aí depois eu vou contando para vocês aqui a minha experiência com as ondas em si, né? Que eu tive muitas experiências lindas que
que graças a essa minha amiga, né, a Laura, eu sempre fui descrevendo para ela no WhatsApp, e eu tenho como resgatar aí as datas, as histórias, para poder falar aqui com você. Foi maravilhosa essa experiência, então espero que tenha sido contribuição para você e que tudo flua na sua vida sempre. Estamos juntos, nós somos um, tá bom? Grande abraço, até a próxima.